No silêncio opulento do salão, o sheik bilionário encarava a imensidão dourada à sua volta. Um trono de riqueza cercado por ecos vazios. Seu olhar, frio e distante, traía o tédio que corroía sua alma, enquanto decidia o próximo jogo que poucos ousariam contestar. Mal sabia ele que aquela escolha viraria seu mundo de cabeça para baixo. O palácio brilhava sob a luz quente do deserto. Cada tapeçaria, prato e pedra reluzindo riquezas inimagináveis. O ar perfumado de ouro e especiarias dançava entre colunas monumentais, enquanto a brisa lá fora sussurrava segredos pelo silêncio do emirado. Dentro a disparidade era mais que visível. O luxo do sheik e a dura realidade da mendiga se encontrariam naquele momento. A mulher entrou com passos hesitantes, o vestido esfarrapado, denunciando uma vida de privações, mas seus olhos carregavam uma chama que ninguém ousava apagar. A filha, ao seu lado, segura apesar da pobreza, segurava a mão trêmula da mãe, um gesto de força silenciosa. Todo o palácio cochichava, os rostos curvados em sorrisos de desprezo. O que faz essa mendiga aqui? Uma entrevista? Ridículo! Murmuravam entre si. Mas o sheik olhava além da roupa rasgada, focando na coragem que aquele par emanava. Na verdade crua, naquela vulnerabilidade, havia uma autenticidade que ele há muito não via. Seu coração, oculto por camadas de arrogância e solidão, despertava inquieto. Por que aquela mulher não se encolhia diante do poder, mas o encarava de frente? Algo nele começou a cambalear. Em passos firmes, ele se aproximou. A mendiga ergueu os olhos, um misto de medo e desafio brilhando naquele encontro. Está pronta para provar que merece esse lugar? Sua voz, rouca e imponente, cortou o silêncio como uma lâmina. Ela firmou a postura, resposta não dita nas linhas tensas do rosto. Não vim aqui para pedir piedade, mas para mostrar que meu valor vai além das aparências. Um silêncio pesado se instalou, carregado de tensão e acusações mudas. As palavras pesavam mais que qualquer luxo daquele salão. O sheik viu naquelas frases a mesma dureza que ele mesmo usava para erguer muros em seu coração. Sem aviso, gesticulou para que todos parassem. Basta! Essa entrevista não será como esperam. Os presentes se entreolharam, confusos, quando o sheik anunciou: esta mulher e sua filha não serão julgadas pelas regras deste palácio, mas pelo que carregam em seu espírito. De hoje em diante, são nossas convidadas especiais. Um murmúrio correu pela sala, incredulidade misturada a choque. Aquela decisão inesperada reverberava como um trovão silencioso, abalando segredos velados e preconceitos firmes. O impiedoso mundo do sheik bilionário começava a ruir diante da força daquelas duas mulheres. Enquanto elas trocavam olhares incrédulos, o sheik sentiu pela primeira vez a fissura na sua armadura, um convite perigoso à mudança que ninguém poderia prever. A corte toda presenciava não apenas uma nomeação, mas o despertar de uma tempestade que viria a derrubar mais do que apenas paredes de pedra. E antes que o próximo segredo deste emirado seja revelado, veja se você já faz parte da nossa jornada de histórias intensas. Deixe seu like se o coração deste sheik bilionário já te cativou. Me conte nos comentários o que você acha que vai acontecer com a mendiga e sua filha. Sua paixão por estes dramas é o que nos inspira a seguir. Obrigado por estar conosco. O silêncio carregava um peso que nenhuma riqueza poderia dissipar. O sheik bilionário fitava a mulher e sua filha com olhos que misturavam curiosidade e um certo cansaço de experimentar o mundo
apenas em dourados vazios. O salão ainda ecoava os murmúrios surdos dos nobres, mas ali, naquele instante, o tempo parecia se concentrar em apenas dois seres que desafiavam todas as expectativas. A mulher, cujo vestido rasgado denunciava origens humildes, manteve o olhar firme, como se seu espírito fosse um aço forjado no deserto cruel da vida. Seus pés descalços pareciam plantados numa determinação tão profunda que até o ar ao redor parecia vibrar. A filha, com seus olhos negros brilhando sob as franjas do cabelo emaranhado, segurava a mão da mãe com uma força silenciosa, a mão que sustentava uma promessa não dita. Levante-se, a voz do sheik cortou o suspense, firme e inesperadamente suave. Ela hesitou por um momento, aquele instante em que o medo e a esperança duelam na alma, mas ergueu-se com dignidade, traçando uma linha invisível entre o passado doloroso e o futuro incerto. Esta noite, continuou o sheik, vocês serão minhas convidadas especiais, não como uma caridade, mas como parte de algo que nem eu ainda compreendo totalmente. Os olhos dela se arregalaram, e um sussurro percorria as paredes de mármore, agora cúmplices silenciosas daquele momento. O olhar do sheik não era mais apenas de um homem habituado a comandar, mas de alguém que, pela primeira vez, sentia a inquietação de um desconhecido despertar dentro do próprio coração. Enquanto os servos apanhavam os capotes de tecido suntuoso para envolvê-las, a mulher sentia pela primeira vez que estabilidade não era apenas um sonho distante, mas a realidade do palácio, com seus corredores cheios de olhares afiados e risos contidos, pressionava como a areia movediça, pronta para sufocar quem ousasse desafiar os códigos da elite. Da esquina do salão, um homem de traços afiados e sorriso cínico observava a cena com desprezo velado. Era Farid, o conselheiro do sheik, homem tão ambicioso quanto implacável, que via na presença da mendiga e sua filha uma ameaça à ordem cuidadosamente construída. Meu sheik, sua voz serpenteou até ele. Isto é um erro. Sabemos que a corte prefere homens fortes, que mantêm as rédeas firmes. Convidar essas mulheres para sua intimidade é abrir portas para intrigas e traições. O sheik girou lentamente, fixando Farid com um olhar gelado, um misto de aviso e determinação. E você sabe melhor do que ninguém que não busco a paz da monotonia, Farid. Hoje, força é saber reconhecer desafios onde ninguém imagina que existam. Farid cerrou os punhos, o sorriso se desmanchando em sombra. Enquanto isso, a mulher se sentava num dos luxuosos sofás de veludo, observando o palácio com olhos que pareciam absorver cada detalhe. Ela sentia o aroma pesado de madeira rara, combinado a incensos que mascaravam um silêncio tenso demais para ser apenas cortesia. Sua filha, porém, não parecia intimidada. Com um olhar desafiante, cruzou os braços e num sussurro que o sheik captou, apesar do murmúrio da sala, disse: Não tenham ilusões. Este lugar jamais verá a força que carregamos. O sheik, ao ouvi-la, sentiu um aperto no peito. O poder que ele detinha, a opulência, pareciam repentinamente frágeis frente à coragem daquela menina, que encarava não com medo, mas com prepotência o império ao qual haviam sido lançadas. Os dias que se seguiram no palácio foram um turbilhão de olhares curiosos, sussurros ardilosos e confrontos silenciosos. A mulher chamada Hanan recusava-se a se dobrar às convenções. Sua presença era uma afronta silenciosa que desafiava a hierarquia e o orgulho calcado no sangue e nas pérolas dos nobres.
ao final de um dia extenuante, quando o sol se punha tingindo as paredes de ouro e um laranja incandescente, o sheik a buscou. Na ala das visitas, onde a simplicidade de sua ocupação contrastava com os lustres e espelhos de cristal, ele se aproximou sem anunciar, o olhar intenso, mas sem a habitual rigidez, como se finalmente quisesse ver não a mulher diante dele, mas a verdade escondida sob os escombros do orgulho. Por que fez isso? A voz dele era baixa, carregada de genuína curiosidade. Hanan ergueu os olhos, exaurida, porém desafiante. Porque não quero viver no invisível, Sheik. Quero existir aqui, onde quer que seja, com ou sem luxos, mas com a dignidade que não me foi tirada. E porque esse não é só o seu palácio, é de quem se permitir sonhar dentro dele. Por um instante, ele hesitou, porque aquelas palavras penetram mais fundo que qualquer posse, porque aquela mulher que ele comprara para um jogo cruel havia se tornado, contra todas as expectativas, o fogo que ameaçava derreter seu gelo eterno. Entretanto, a sombra que caiu sobre o palácio naquela noite não tinha origem apenas na ousadia de Hanan. Um véu secreto começava a se desprender em meio aos antigos corredores. Documentos escondidos, cartas trocadas em silêncio, uma conspiração que pretendia não apenas derrubar o sheik, mas varrer do mapa qualquer vestígio daquela nova presença. A filha de Hanan, que até então parecia apenas uma testemunha silenciosa, revelou um segredo guardado com unhas e dentes, algo capaz de mudar o destino daquele império reluzente. Quando o sheik soube, pela noite silenciosa marcada pelo som distante de passos apressados no corredor, sabia que aquela era a virada da sua vida, e que, nas próximas horas, nada mais seria como antes. O que esconderia aquela menina? Que força oculta carregava para desafiar o próprio esquema do poder? E o sheik, por mais frio e calculista que fosse, sentia uma chama de inquietude que o convocava a um jogo muito maior do que simples riqueza. Enquanto a lua ascendia, luminosa e implacável sobre o deserto, o sheik bilionário ficou diante de uma escolha que poderia destruir tudo, ou salvá-lo de si mesmo. A noite avançava lentamente sobre o emirado, enquanto o silêncio denso do palácio parecia engolir os passos suaves que cruzavam o vasto salão. O sheik bilionário permanecia imóvel, próximo à imensa janela arqueada, encarando a lua que brilhava como um farol solitário no céu negro do deserto. Seus pensamentos, antes calculados e frios, agora se entrelaçavam, numa teia inquieta de emoções que ele mal conseguia nomear. Hanan e sua filha ocupavam os aposentos próximos, ainda atentas a cada som, cada olhar que passava por elas. O luxo que a cercava não era apenas beleza, era uma cela invisível. O palácio, com toda a sua glória material, respirava desconfiança. Cada suspiro, cada risada abafada dos nobres parecia carregar o veneno das dúvidas silenciosas sobre a presença da mendiga e sua filha naquele universo. Naquela noite, Farid reapareceu na antecâmara. O conselheiro do sheik observava o ar rarefeito como uma presença quase espectral, seu sorriso cínico mais afiado do que nunca. Meu sheik, começou, a voz arrastada pelo desprezo. Esta decisão de deixar aquelas duas dentro de suas muralhas pode ser sua ruína. A corte não aceitará uma influência tão insolente. Aposto que o murmúrio dos nobres já ecoa pelos corredores. É uma afronta, um erro que deve ser consertado antes que seja tarde. O sheik virou-se lentamente, a intensidade do seu olhar cortando a penumbra. Farid respondeu,
A voz firme, porém carregada de uma sombra interna. Minha força nunca esteve na monotonia confortável que você prega. Hoje, o desafio é meu único compasso. Entre eles, o ar ficou pesado, um dueto silencioso de vontades opostas. Farid se retirou, deixando um rastro frio que parecia corroer o ar. No andar de cima, Hanan sentou-se junto à janela que emoldurava o deserto silencioso. A filha, inquieta, brincava com um fio de seda arrancado de seu vestido gasto. O contraste entre aquelas roupas simples e o ambiente luxuoso fazia cada instante parecer uma batalha árdua contra ordens invisíveis. A jovem menina levantou o olhar, encarando a mãe. Sua voz um sussurro firme. Mãe, não podemos permitir que a fraqueza se instale aqui. Este palácio pode ser feito de ouro e mármore, mas é frágil diante da nossa determinação. Hanan respirou fundo, sentindo a coragem daquela menina crescendo como uma chama em meio à escuridão. A determinação da filha era um reflexo de sua própria alma. Essa coragem que o sheik começava a ver como algo raro e vital. Na manhã seguinte, o som dos primeiros raios de sol cortando o horizonte trouxe consigo o murmúrio das intrigas que assombravam o palácio. Sussurros se espalhavam como fogo árido entre as tapeçarias caras e os corredores em mármore. Durante o café da manhã, o sheik decidiu quebrar o protocolo. Chamou Hanan para seu gabinete particular, um espaço adornado com sedas e ouro. Mas nesse instante, não mais que uma sala, onde silêncio e palavras tinham peso absoluto. Ela entrou com a postura que tantos desconsideravam. Seus olhos claros fixaram-se nos dele, desprovidos de medo, carregados de uma verdade incômoda. Por que insiste em manter essas duas aqui? Farid questionou ao se aproximar, a mão marcando o braço do sheik, como se puxasse-o de volta para as expectativas antigas. O sheik olhou para ele com um olhar duro, mas respondeu a Hanan. Não é uma questão de insistir, Hanan. É uma questão de enxergar o que a muitos escapa. A promessa naquilo que parece despido de valor para este mundo enfadonho. Hanan sentiu o mundo se abrir naquele instante, uma brecha ínfima, onde talvez seu lugar ali não fosse apenas uma piada cruel, mas um começo. Os dias que se seguiram trouxeram batalhas silenciosas, olhares congelados, provocações veladas e pequenas vitórias silenciosas. Um sorriso aqui, um gesto de gentileza ali. A filha, que não parava de surpreender com sua sagacidade e bravura, conquistava pouco a pouco respeito disfarçado entre servos e até nobres curiosos. Porém, sob essa superfície aparentemente calma, uma sombra mais profunda crescia. O sheik passava a sentir um peso invisível, como se antigas paredes do palácio guardassem segredos que ameaçavam explodir à tona. Numa madrugada, quando a casa inteira parecia imersa num sono inquieto, ele entrou no escritório privado, onde uma pequena luz iluminava uma mesa carregada de pergaminhos. Ali, um envelope fora deixado, selado como um emblema, que não era oficialmente conhecido por muitos. Ao abrir, os olhos do sheik percorreram palavras que perfuravam o coração do poder que ele havia construído. Cartas trocadas em segredo, alianças obscuras que buscavam minar não só seu governo, mas o delicado equilíbrio que agora incluía Hanan e sua filha. Ele sentiu o sangue gelar. O tabuleiro onde jogava era muito maior do que imaginava. A aposta não era mais apenas o controle do palácio, mas a própria sobrevivência de tudo aquilo que começava a valorizar. Enquanto o céu escurecia para um novo dia, uma voz suave, porém firme, interrompeu sua imersão. Sheik,
A voz era de Hanan, surgindo na porta aberta. Sei do que está preocupado. A filha carrega um segredo que pode ser a chave para o seu império. Ou para sua queda. Ele levantou os olhos, encarando aquela mulher que, apesar das cicatrizes da vida, brilhava com uma força que desafiava qualquer previsão. Conte-me, pediu ele, sabendo já que dali não haveria mais volta. E naquele instante, o destino do sheik bilionário não era livre para escolha. A verdade que Hanan carregava, guardada no olhar firme da menina ao seu lado, vinha para incendiar o palácio, e o coração daquele homem, que pela primeira vez sentia-se vulnerável diante do próprio poder. O silêncio se quebrou com um clique, quase imperceptível. A porta do gabinete se fechou lentamente atrás deles, prometendo a chegada de um segredo capaz de abalar o mundo dos ricos e poderosos para sempre. A penumbra do gabinete envolvia tudo numa quietude pesada, cortada apenas pelo som quase abafado da respiração contida dos presentes. O sheik bilionário permanecia imóvel atrás da mesa, o olhar fixo nas palavras que Hanan sussurrava com voz firme, despertando perigos adormecidos. A filha dela estendia as mãos trêmulas, revelando um pequeno objeto envolto em seda. Um medalhão antigo, cujos símbolos gravados pareciam carregar séculos de histórias ocultas. Isso, disse a menina, com voz que não tremia, é a chave para o equilíbrio deste império. Sabemos do que estamos falando, acrescentou, lançando um olhar desafiador ao sheik. Ele sentiu a voz, antes tão fria e segura, quebrar-se por uma fração de segundo. Nunca imaginara que um relicário pudesse carregar tamanha importância, mas havia algo na convicção daquela garotinha que fazia a sala pulsar com uma energia desconhecida. De onde veio esse medalhão? Ele indagou, a voz grave agora tingida de curiosidade. Hanan respirou fundo, os olhos brilhando com um misto de medo e esperança. Pertenceu ao meu avô. Ele foi mais que um homem comum, um guardião dos segredos que conectam este deserto, este povo e as forças que regem o poder. É por isso que tentam nos afastar, porque o que carregamos ameaça desmantelhar essa falsa segurança, construída com ouro e gelo. O sheik deixou a máscara de indiferença cair por um instante. As paredes luxuosas, as tapeçarias imponentes e o silêncio carregado do palácio pareceram diluir-se diante daquela revelação. Você me trouxe um enigma em forma de promessa, murmurou, quase para si mesmo. A filha de Hanan segurou firme aquele olhar e continuou. Sabemos que forças espreitam na sombra. Traidores que não aceitarão jamais essa mudança. Mas não viemos pedir proteção. Viemos oferecer a verdade que vocês, no alto do trono, foram cegos em buscar. O sheik sentiu o peso das palavras. O homem que ele acreditava ser, intrinsecamente soberano, foi golpeado pela ideia de que controlava pouco mais que um castelo de cartas. Farid não é um inimigo fácil, disse ele, a voz cortante, mas carregada de um cansaço inédito. Ele irá usar tudo o que tem para manter seu domínio. Hanan moveu-se com uma determinação quase palpável, seu vestido simples contrastando com a imponência do salão luxuoso. A força que vocês desconhecem está em nós, afirmou, na presença de ambos. Não somos meras intrusas, mas a mudança que este palácio tanto teme. O olhar do sheik fixou-se na filha dela, que agora parecia mais do que uma menina, uma guerreira silenciosa reencarnada. O silêncio caiu novamente, pesado, até que o som de passos apressados rompeu a tensão. Um mensageiro entrou, trazendo um pergaminho lacrado com o mesmo emblema misterioso.
Com mãos ligeiramente trêmulas, o sheik quebrou o selo e desdobrou o papel. A mensagem era curta, mas seu conteúdo incendiava promessas de traição e perigos iminentes. Uma figura do passado retorna ao Emirado. Alguém que conhece os segredos do medalhão. Ele veio para reaver o que acredita ser seu por direito. A segurança do palácio está ameaçada. O olhar do sheik gelou. O passado que ele enterrara tão fundo surgia, como uma tempestade no deserto, pronto para varrer tudo. Hanan aproximou-se, a respiração segurada, os olhos brilhando de fogo. O retorno dele mudará todas as regras, disse. Estamos no limiar de um confronto que transcende riquezas. O sheik virou-se para ela, a mão cerrando-se num punho invisível. Então, estou mais perto de entender o verdadeiro jogo, declarou, e desta vez não serei o único a jogar. O rosto implacável de Farid surgiu na porta, seu sorriso sombrio e insolente penetrando a sala como um punhal. Jogar, meu sheik? Ou será que está prestes a ser derrubado pelo próprio tabuleiro que montou? E clima tornou-se elétrico, dois mares de poder prontos para colidir. Antes que a tensão se rompesse, a filha de Hanan atravessou o cômodo, encarando Farid com uma coragem que desafiava qualquer ameaça. O senhor subestima os que não se veem como inimigos, mas como a esperança. Farid retraiu o sorriso, mas sua expressão permaneceu carregada de desafio. O sheik voltou o olhar para a menina, que contra toda a lógica despertava nele um sentimento confuso. O presságio de que em meio à areia dourada e ao ouro reluzente, algo muito mais valioso estava prestes a renascer. Uma decisão se impunha: proteger o palácio da traição ou abraçar a verdade incandescente que a menina e sua mãe trouxeram para seu mundo frio. Enquanto os ventos do deserto uivavam contra as janelas, o sheik bilionário sentiu seu império não como um bastião inabalável, mas como um castelo suspenso na reta final de uma tempestade. E no silêncio que precedia o caos, a verdade daquela noite brilhou, clara como a lua, que observava impassível. O maior risco não era a traição dos inimigos externos, mas a tempestade que começava a ferver dentro de seu próprio coração. A porta do gabinete se fechou com um estalo seco, encerrando atrás de si o mundo exterior e despejando os personagens numa penumbra carregada de segredos prestes a serem desvelados. O sheik bilionário permaneceu imóvel, envolto em seu manto de pedras preciosas e sumptuosidade. Mas algo em seu semblante indicava que, após anos de invulnerabilidade, aquela noite o deixaria desnudo perante seus próprios fantasmas. O medalhão antigo, repousando agora no centro da mesa de mármore, parecia irradiar uma energia ancestral, tão palpável, que fazia o ar vibrar no silêncio pesado da sala. Hanan fitava o objeto com olhos que não mais pertenciam à pobre mendiga, que entrara ali semanas antes, mas sim a uma mulher que carregava o peso de legados esquecidos, um peso que aos poucos começava a ser compartilhado pelo próprio sheik. A filha, ainda segurando o medalhão com firmeza, lançou um olhar decidido para o homem à sua frente. Não havia medo nem hesitação. Apenas a chama feroz de quem sabe que seu destino está entrelaçado ao de um império à beira do abismo. Este símbolo, explicou Hanan, com a voz embargada de emoção contida, não é apenas uma herança, é a promessa de que há forças muito maiores que ouro e poder material, forças que controlam a verdadeira essência do deserto e de nossos ancestrais. Por isso, nossa presença aqui incomoda tanta gente. O sheik bilionário fechou os olhos por um momento, deixando que as palavras ecoassem em sua mente como o vento que varre as dunas.
Sua mão se esticou para tocar o medalhão. Um gesto hesitante, quase reverente. Aquele pequeno objeto parecia carregá-lo para além da vida luxuosa que conhecera, sugerindo um jogo oculto no qual ele era apenas uma peça. Farid nunca permitirá que isto avance, murmurou, com a voz rouca de quem já sentia o peso das futuras batalhas. Ele se agarra ao passado com unhas e dentes. Tem medo da mudança, porque sabe que isso pode destruir tudo o que construiu. Hanan assentiu, pronunciando cada palavra com força renovada. O medo é a única verdadeira prisão. E já estamos cativos disso há muito tempo. Mas não pretendemos mais ser sombras invisíveis neste palácio. O olhar do sheik cruzou com o da filha, e ali, suspenso entre os brilhos. As joias e a austeridade do deserto lá fora, o entendimento mudo nasceu. Pela primeira vez, não via naquele olhar apenas desafio, via um convite perigoso para perder o controle que achava possuir. Quando a porta do gabinete se abriu abruptamente, a figura de Farid adentrou o ambiente com um sorriso frio. Seus olhos carregavam o sarcasmo habitual, mas também um lampejo de alerta. Ele sempre soubera que enfrentar Hanan e suas origens não seria simples. Vocês acham que podem mexer no tabuleiro sem consequências? Farid provocou, avançando com ameaças veladas que mal disfarçavam seu receio. A menina ergueu o queixo com ousadia, como se as palavras afiadas do conselheiro fossem simplesmente vento contra rochas firmes. A arrogância é o que o mantém cego, e cegos vocês nunca verão. O que se aproxima? O silêncio caiu, carregado, até que o sheik bilionário finalmente quebrou com voz decisiva, uma mistura de comando e cansaço. Este palácio não será palco para mais guerras internas alimentadas pelo medo. Não enquanto eu estiver aqui para proteger algo que ninguém mais entende. Farid recuou, seu sorriso se transformando numa máscara de desprezo endurecido. Mas a subtileza da ameaça permanecia estarrecida no ar. Assim que ele saiu, a tensão não diminuiu. O sheik voltou seu olhar para Hanan e sua filha, pesando o que aquela família representava. A esperança, o perigo, a verdade incômoda que ameaçava derrubar o império que o ouro não podia segurar. Vocês carregam mais do que relíquias antigas, disse ele, com uma sinceridade dolorosa. Carregam o peso da minha própria. Frustração em aceitar que nunca fui tão invencível quanto imaginava. Hanan sorriu com uma tristeza suave, aproximando-se lentamente. Talvez o verdadeiro poder não esteja em manter tudo sob controle, disse ela, com voz quase um sussurro quente, mas em saber quando deixar as coisas mudarem. Os olhos negros da menina brilharam no contraste com as paredes douradas, refletindo uma determinação inabalável. Naquela noite, enquanto o deserto sussurrava segredos sob a lua implacável, o sheik bilionário sentiu um frio que não vinha do vento, mas do medo iminente do que estava por vir. Sabia que forças moviam-se nas sombras, antigas e impiedosas, prontas para reivindicar o poder que lhe era negado por esse medalhão. Mas ainda mais assustador era a tempestade que começava a ferver dentro dele, uma paixão inesperada e inquietante desejo de proteger não só seu império, mas aquelas duas mulheres que ousavam desafiar tudo. O jogo mudava, e ele sabia que estava diante do maior risco da sua vida. Um sussurro vindo dos aposentos anunciava que a traição que nunca fora vista estava prestes a se revelar. Um nome vindo do passado, familiar e perigoso, cruzando as fronteiras do silêncio daquele palácio. E sozinho na escuridão do seu pensamento, o sheik bilionário
compreendeu que o preço de seu orgulho, da sua solidão e do poder às quais se apegava, poderia ser cobrado de um modo que nem o maior dos tesouros poderia salvar. No instante que congelou o tempo, o som metálico de passos firmes ecoou pelos corredores vazios, e uma sombra conhecida deslizou pela porta secreta do palácio. O império do sheik bilionário, em sua fragilidade dourada, começava a desmoronar a partir daquele momento. A escuridão dominava o gabinete, tingida apenas pelo brilho trêmulo da vela que tremeluzia sobre a mesa de mármore. O medalhão repousava ali, silencioso, mas com uma presença tão pesada que parecia preencher todo o espaço. Ao redor dele, sheik bilionário, Hanan e sua filha se mantinham imóveis, presos pela gravidade da verdade que começava a transbordar. O olhar do sheik cruzou com o da menina, que ainda segurava o relicário como se fosse a única âncora de um mundo em colapso. Naquele instante, a imensidão dourada do palácio parecia irrelevante diante do poder concentrado naquele pequeno objeto e na promessa que ele carregava. Meu avô, Hanan começou, a voz embargada. Acreditava que este medalhão guardava o equilíbrio entre o passado e o futuro do nosso povo. Mas há quem tema esse equilíbrio, porque ele ameaça destruir estátuas e deslizes construídos na areia. Sheik bilionário afastou-se da mesa, olhando pela janela a vastidão do deserto iluminada pela lua. O silêncio do deserto nunca fora tão opressor quanto aquela noite. Em sua mente, as intrigas de Farid, o conselheiro implacável, ecoavam como aço cortante. Farid, o homem que não imaginava perder o controle do jogo que tanto dominara, agora representava o perigo velado mais iminente. Ele não permitirá que isso aconteça, disse com voz pesada. Farid se aferra ao passado com garras afiadas, temendo a mudança como se fosse veneno. Em breve, essa batalha não será apenas de palavras, mas de sangue. Hanan ergueu o queixo, seus olhos brilhando com uma força que parecia atravessar paredes. O medo que vocês chamam de força só mantém o império preso numa prisão invisível. Nós somos a tempestade que rompe grades e muros. A filha observava tudo com uma calma quase desconcertante, como se há muito tivesse aceitado que seu destino seria moldado por essa guerra invisível. O medalhão nunca fora apenas um objeto. Era uma herança de sangue e segredos, uma chave para abalar poderosos. Sheik bilionário sentiu, pela primeira vez em muito tempo, a fragilidade do que construíra. Ouro, pedrarias, tirania. Tudo isso poderia ser dissolvido ao toque cruel da verdade que aquelas mulheres traziam. Quando a porta do gabinete foi abruptamente aberta, a figura de Farid entrou como uma sombra ameaçadora. Seus olhos pequenos carregavam o sarcasmo habitual, mas também a tensão que tentava mascarar. Vocês acreditam que podem mexer com as peças deste tabuleiro sem sofrer as consequências? Sua voz era um sussurro carregado de desdém, mas também de perigo. Não sabem o que está em jogo. A menina levantou o queixo num desafio gelado. A arrogância é a verdadeira cegueira da corte. Vocês não enxergam que o que se aproxima será a ruína de todos que se recusam a aceitar a mudança. Farid sorriu, mas o brilho do sorriso não alcançava os olhos. Palavras de criança. Vocês provarão, em breve, o preço da ousadia. Movidas pelo medo e pela inveja, Farid recuou, mas sob a maquiagem da retirada, a luta continuava silenciosa e mortal. Quando a porta se fechou, o silêncio não trouxe alívio.
O sheik fitou Hanan e a filha com uma sinceridade dolorosa que brotava profunda e inesperadamente. Vocês carregam algo muito maior que relíquias antigas. Sua voz saiu baixa, quase perdida na imensidão do salão. Carregam minha própria frustração e o despertar de um homem que acreditava ser invencível. Hanan sorriu, uma mistura de suavidade e dureza. Talvez o verdadeiro poder não esteja em manter o controle absoluto, mas em saber quando abrir mão, disse, a respiração quente no ar perfumado pelo áude e especiarias. Quando permitir que o imprevisível entre e mude tudo. A menina, em pé ao lado da mãe, refletia uma determinação inquebrável, tão real quanto o calor do deserto atrás das janelas. Naquela noite, o deserto sussurrava segredos, e o sheik bilionário sentia um frio que não vinha do vento, mas do pressentimento do caos iminente. Ele sabia que forças antigas, escondidas nas sombras, caminhavam para reivindicar aquilo que acreditavam ser seu por direito. Um passado enterrado que poderia destruir tudo, mas nada parecia mais assustador do que a tempestade que despertava dentro de si. Uma paixão intensa, inesperada, que queimava com a força do deserto, um desejo de proteger não só seu império, mas aquelas duas mulheres que desafiavam e quebravam todas as regras. O jogo mudava. Ele estava diante do maior risco da sua vida. Um sussurro no corredor anunciou a chegada que mudaria destinos para sempre. Pela porta, uma sombra familiar deslizou, trazendo consigo o passado que o sheik bilionário mais temia, o velho inimigo que conhecia os segredos do medalhão e queria recuperá-lo a qualquer custo. O império, antes inabalável, começava a ruir, e o homem, que por tanto tempo se escondeu na armadura de ouro, viu seu coração ameaçado a se quebrar diante da tempestade que se formava. O futuro do sheik bilionário dependia agora de um plano arriscado: aceitar o desconhecido e a dor da mudança, ou sucumbir ao peso do orgulho e à escuridão de inimigos escondidos. A lua, testemunha silenciosa e implacável, observava enquanto o sinal dessa nova era se acendia no horizonte. Uma guerra que não seria apenas pelo poder, mas pela alma de um homem e seu reino. E o destino sussurrava, cruel e inevitável. Algumas portas, uma vez abertas, jamais podem ser fechadas. O ar na sala parecia fazer peso, como se o tempo tivesse parado sob o calor opressivo do deserto que invadia pelas janelas arqueadas. O medalhão repousava diante deles, silencioso, mas carregado de mistérios que consumiam a alma do sheik bilionário em uma mistura rara de temor e fascínio. Ele ainda sentia o aroma marcante do oud que preenchia o gabinete, entrelaçado ao silêncio tenso que emanava daquelas paredes douradas. Ao seu lado, Hanan não mais parecia a mulher que havia cruzado aquele salão vestida em trapos. Seu olhar não deixava dúvidas. A luta que carregava fora escrita na própria carne do deserto. A filha, com sua expressão firme, mantinha o medalhão apertado contra o peito, como quem defende o último vestígio de esperança em meio a uma tempestade. Era nessa conexão muda entre elas que o sheik enxergava, pela primeira vez, o peso da escolha que se materializava naquele instante. Meu avô sempre disse que este medalhão é muito mais do que uma relíquia, murmurou Hanan, a voz embargada pela força contida. Ele é um pacto entre o passado que nos molda e o futuro que tentamos construir com sangue e sacrifício. Há quem tema o que ele representa, porque sua verdade ameaça derrubar castelos de areia solidificados pela mentira. O sheik ergueu os olhos para o deserto prateado pela lua. O silêncio do exterior
contrastava com o furor que borbulhava dentro dele, uma tempestade inquieta que feriu sua falsa invulnerabilidade. Farid, disse, a voz baixa, e dura não suportará a ameaça que anda sobre a ponta afiada deste medalhão. Ele se agarra ao passado, a uma estabilidade podre, como se fosse sua tábua de salvação. Hanan inclinou a cabeça, seus olhos faiscando com uma determinação feroz. O medo aprisiona. Vocês acharam refúgio nele por anos, mas nós tínhamos a tempestade que veio para quebrar as correntes. Neste instante, a porta se abriu com brusquidão, e Farid entrou, sua figura invadindo o espaço com uma presença ameaçadora. Seus olhos carregavam o sarcasmo e a determinação de quem sempre temia o inesperado, mas nunca recuava diante dele. Vocês realmente acreditam que podem mexer neste tabuleiro sem pagar o preço? Provocou, com um sorriso que não chegava aos olhos. Não compreendem os jogos que mantêm este império. De pé, a menina, desafiadora, levantou o queixo como quem enfrenta ventos de tempestade. A arrogância é a verdadeira cegueira da corte. Vocês nunca enxergaram o que está por vir, mas serão os primeiros a cair. Farid riu, um som frio e cortante. Palavras de criança. Breve descobrirão o preço da ousadia. O sheik avançou um passo, sua voz transbordando autoridade e cansaço. Basta, Farid. Este palácio não será palco de guerras internas alimentadas por medo e vaidade, enquanto eu estiver aqui para mantê-lo unido. Farid recuou, mas o brilho feroz de seu olhar relatava que a batalha estava longe de acabar. Quando a porta se fechou atrás dele, a tensão não se dissipou. O sheik voltou-se para Hanan e sua filha, um peso novo e sincero refletido na voz. Vocês carregam mais do que relíquias antigas, confessou, a honestidade emergindo como uma ferida aberta. Vocês carregam a minha própria frustração, o despertar de um homem que pensava ser invencível. Hanan sorriu, uma mistura suave de tristeza e esperança. Talvez o verdadeiro poder não esteja em controlar tudo, mas em saber o momento de abrir mão, disse, com um sopro quente, como a brisa seca do deserto, deixar o inesperado entrar e transformar o que parecia imutável. A menina permaneceu ao lado da mãe, seu olhar inabalável, um farol no meio da vasta escuridão que cercava aquele salão luxuoso. Enquanto o silêncio da noite preenchia o ambiente, o sheik bilionário sentiu um frio que nenhuma riqueza poderia aquecer. Era o presságio de um caos que se aproximava. Sombras. Antigas caminhando para reivindicar o que disputavam há gerações. Aquele passado enterrado sob dunas de orgulho e opulência ameaçava destronar tudo o que ele amontou. O que o assustava ainda mais era a tempestade que começava a ferver dentro de si. Um fogo inesperado que incinerava muros e despertava desejos que sua alma há muito tempo desconhecia. Proteger não apenas seu império, mas aquelas duas mulheres que ousavam incendiar seu mundo rígido e imutável. O jogo mudava, e ele estava diante do maior risco da sua existência. Um sussurro na penumbra do corredor anunciou a chegada que selaria o destino daquele palácio para sempre. Pela porta entreaberta, deslizou uma sombra familiar, trazendo consigo o passado que o sheik bilionário mais temia. Aquele velho inimigo que conhecia os segredos do medalhão, decidido a recuperar o que acreditava ser seu por direito. O império, antes inabalável, começava a ruir, e o homem que sempre se vestira em ouro viu seu coração despido, vulnerável, diante da tempestade que estava prestes a engolir tudo. O silêncio que pairava no gabinete parecia carregado de uma eletricidade densa, como se as paredes testemunhassem o nascimento de uma nova era. O sheik bilionário, imponente em sua cadeira dourada,
porém com o semblante marcado por uma inquietação nunca antes vista. Fitava o medalhão com olhos profundos, buscando nele não só respostas, mas a chave para sua própria redenção. Hanan, ao seu lado, mantinha a postura firme, mas havia um tremor sutil na ponta dos dedos que seguravam o relicário. Sua filha, com a mesma implacável determinação gravada no olhar, não desviava o rosto do sheik. Ali naquela penumbra iluminada apenas pelo brilho tênue das velas, aquele trio carregava o peso de segredos que ameaçavam desmoronar impérios. Você entende o que isso representa? A voz do sheik soou baixa, quase um sussurro cortante. É o elo entre passado e futuro, respondeu Hanan, suas palavras trazendo a carga ancestral que fazia com que o ar parecesse mais pesado. Um legado que resiste ao tempo, embora tantos queiram enterrá-lo nas areias. O palácio, atrás daquela porta fechada, permanecia uma fortaleza de aparências e silêncios opressivos. Mas ali dentro, as verdadeiras batalhas começavam a ser travadas à luz do que ninguém ousava pronunciar. O sheik sentiu o peso do olhar da filha de Hanan, a jovem guardiã daquela herança curiosa e perigosa. E pela primeira vez, desde que aquela disputa se iniciou, seu coração vacilou. Seus dedos tocaram o medalhão. A textura fria do metal parecia carregar histórias invisíveis, talvez de traições antigas, talvez de pactos sagrados. O aroma de oud e sândalo que permeava o ambiente misturava-se à tensão aparente, criando uma atmosfera quase palpável, onde cada suspiro poderia ser a centelha que provocaria a chama de um destino inevitável. Farid não vai descansar, falou o sheik, a voz tingida de uma firmeza que tentava esconder o cansaço da luta constante. Ele sabe que este medalhão pode tirar o chão debaixo dos pés de seu domínio. Ele não medirá esforços para destruir aquilo que ameaça seu poder. Hanan cruzou os braços, uma linha dura marcada na mandíbula, a coragem intacta mesmo diante da ameaça invisível que dominava o salão. Ele teme o desconhecido, disse ela com convicção, e tudo que não pode controlar o assusta. Este palácio não está preparado para o que vamos mostrar. A filha, silenciosa até então, se adiantou um passo, segurando firmemente o relicário com ambas as mãos. Aqueles que confiam apenas no ouro e na tradição serão os primeiros a cair. Disparou, com a voz firme como um aço frio, porque não sabem que o verdadeiro poder está naqueles que têm coragem de quebrar ciclos e desafiar o legado. O sheik voltou a fitar a menina, um misto de admiração e temor lhe atravessando a alma. Sua tocha interior, há anos apagada pela rotina e pelas intrigas, acendia em chamas suaves de esperança, e também em presságios sombrios, de perigo iminente. O silêncio foi rompido abruptamente pela entrada de Farid, que surgiu na soleira da porta, sua presença como uma sombra ameaçadora que invadia o espaço sagrado. Seu sorriso não convinha àquele momento, uma máscara fria que ocultava a tempestade de ressentimentos e ambições. Vocês realmente acreditam que podem mexer neste tabuleiro sem pagar o preço? Sua voz gotejava sarcasmo e desprezo. A corte não aceitará a anomalia que vocês representam. A filha de Hanan encontrou-o com um olhar bronco imbatível. A arrogância dos poderosos é a cegueira que os condenará, respondeu, sem medo ou hesitação. Vocês não enxergam o que se aproxima, mas serão os primeiros a cair. Farid deu um passo à frente, e o chão parecia tremer sob sua determinação impiedosa. Palavras de criança. Logo vão aprender o custo da ousadia.
O sheik, finalmente quebrando a tensão como um trovão ressoante, levantou-se com a imponência de um governante que ainda não estava derrotado. "Basta!" ordenou, a voz cortante como uma lâmina. "Este palácio não será palco de guerras alimentadas pelo medo e pela vaidade enquanto eu estiver aqui para protegê-lo." Farid recuou, porém seus olhos transbordavam uma promessa silenciosa de uma guerra longa e cruel. Quando a porta se fechou, o ar ficou ainda mais pesado, carregado de uma determinação que parecia suspensa no tempo. O sheik voltou-se para Hanan e sua filha, sua voz baixa, cheia de sinceridade reveladora. "Vocês carregam algo muito maior do que um simples relicário", confessou, como se soltasse correntes que o prendiam. "Carregam a minha própria frustração e o despertar de um homem que se julgava invencível, mas que ainda tem muito a aprender." Hanan sorriu, suave, melancólica, mas firme. "Talvez o verdadeiro poder não esteja em controlar tudo", disse, sua respiração um sopro quente e reconfortante, "mas em saber o momento exato para se entregar à mudança, para deixar o inesperado transformar o que achávamos imutável." A menina resoluta permaneceu ao lado da mãe, um farol de luz na escuridão do salão de ouro. Fora do gabinete, o deserto cantava uma sinfonia de silêncios e segredos, e o sheik bilionário sentiu aquele frio gelado e cortante que se instala antes da tempestade. Forças antigas, escondidas nas sombras das areias movediças do tempo, caminhavam para reivindicar aquilo que era seu por direito, um passado enterrado que ameaçava engolir o presente. Mas mais assustador do que essa ameaça externa era a tempestade que começava a incendiar seu interior. Uma paixão inesperada, um desejo profundo e perturbador de proteger não apenas um império, mas aquelas duas mulheres que haviam iluminado seu mundo sombrio e imutável. O jogo mudava para sempre, e ele sabia, seu maior risco não seria contra inimigos que podia ver, mas contra os fantasmas que despertavam dentro de si. Foi nesse instante que o sussurro rouco do corredor anunciou a chegada da sombra que selaria o destino daquele palácio para sempre. A porta entreaberta revelou uma silhueta familiar, um inimigo do passado, retornando das trevas para buscar o que sempre foi seu, o segredo guardado no medalhão que agora brilhava sob as velas. O império dourado começava a ruir, silencioso, inexorável. E o homem que se vestira de ouro viu seu coração se despir diante da maior tempestade que jamais poderia controlar. O silêncio da madrugada envolvia o palácio como um manto pesado, e o sheik bilionário permanecia diante da imensa janela, contemplando as estrelas que brilhavam impassíveis sobre o deserto silencioso. O medalhão repousava à sua frente, agora não mais um mero objeto, mas um símbolo de tudo o que estava em jogo: seu império, sua honra e o inesperado amor que brotara de onde menos esperava. Hanan e sua filha estavam sentadas próximas, o olhar firme e a presença que já não podia ser ignorada por ninguém. Não eram mais intrusas, haviam se tornado parte essencial daquele mundo, e a verdade escondida naquelas mãos pequenas que seguravam. O relicário ressoava como uma promessa, indelevelmente gravada. O sheik virou-se para elas, a rigidez do costume dando lugar a uma vulnerabilidade raramente vista. Hanan, que antes enfrentara o desprezo dos nobres, agora encontrava um aliado, não apenas no trono, mas no coração daquele homem complexo,
marcado por décadas de solidão e poder absoluto. Este medalhão, declarou ele, a voz firme e carregada de emoção, é mais do que um símbolo de nossos ancestrais. É a chave que destrava as correntes que me prendiam ao passado. A verdade que carrega nos mostra que não podemos construir um futuro firme sem enfrentar o que fomos. Hanan sorriu. O calor daquela palavra ecoava em sua alma. A jornada até ali não fora feita sem dor. Desde a entrada humilde no salão reluzente, até os desafios que derrubaram muros invisíveis. Ela e sua filha haviam mostrado que dignidade não se mede pela riqueza, mas pela coragem de ser quem se é, contra todas as expectativas. Ao longe, além das paredes douradas, o sol começava a nascer, tingindo o horizonte de tons vibrantes de laranja e rosa. Um novo dia, uma nova era para aquele Nirado e para os corações que ali habitavam. O conselheiro Farid, que tentara por tantas vezes minar aquela transformação, havia sido derrotado não por armas, mas pelo despertar de consciência do sheik. Sua resistência virou sombra no passado, e a corte, embora ainda cheia de murmúrios, começava a aceitar o invencível poder da mudança real. Farid foi um símbolo de tudo o que tentei evitar, confessou o sheik enquanto observava. O brilho suave dos olhos da menina, que agora exibia a confiança que tanto lutara para manter. Mas hoje, sei que a verdadeira força está na quebra de velhas correntes e na coragem de amar onde se tem medo de sentir. A filha de Hanan ergueu-se lentamente, aproximando-se do sheik com um passo firme, e em um gesto que simbolizava a união de mundos distintos, estendeu-lhe o medalhão. Um pacto silencioso, onde cada um reconhecia seu papel nessa nova história. Importa menos o que somos, disse ela com suavidade e determinação, e mais o que escolhemos fazer com o poder que temos nas mãos. O sheik sorriu pela primeira vez em anos. Um sorriso que iluminava não apenas o rosto, mas toda a alma. Ali, naquele momento, o homem poderoso e o que fora chamado de mendiga se encontravam, não mais como adversários, nem como peças num tabuleiro de jogos cruéis, mas como parceiros de uma vida que, enfim, começava a se escrever com as cores vibrantes da esperança. Os jardins do palácio, testemunhas de tantas disputas, pareciam despertar também. As flores, abendo-se delicadamente, embaladas pela brisa suave do amanhecer, simbolizavam o ciclo que se completava, o renascimento após a tempestade. Hanan aproximou-se do sheik, as mãos entrelaçadas numa promessa eterna. Seus olhos refletiam a força e a serenidade que só o amor verdadeiro concede. Você me ensinou que o poder mais valioso não está no ouro, mas no coração que decide se abrir. Ele apertou sua mão com ternura, ciente de que, apesar das cicatrizes que carregavam, juntos estavam prontos para construir um império que não se sustentava apenas em riquezas, mas em respeito, coragem e paixão. A filha, a promessa viva da mudança, sorriu com a inocência de quem sabe que o futuro é uma tela em branco, pronta para ser pintada com sonhos reais. Dentro das majestosas paredes, a corte já não via mais uma mendiga ou uma intrusa, mas as rainhas incontestáveis do novo tempo. O sheik bilionário, com seu passado pesado e suas verdades desconhecidas, finalmente encontrara seu equilíbrio. E enquanto o sol rompente iluminava o deserto com intensidade, refletindo-se nos ricos detalhes do palácio, uma paz profunda envolvia os corações que até então resistiam. O amor havia triunfado sobre o orgulho, e a esperança tinha vencido o medo.
Nada daquela exuberância importava mais do que o brilho nos olhos daqueles. 3. A prova de que para o sheik bilionário o maior tesouro não era um império de ouro, mas a família que escolhera fortalecer seu legado. O império do coração se erguia, sólido e indestrutível, pronto para enfrentar não só os desafios do mundo, mas as tempestades da alma. Naquele fim havia um começo, uma vida onde o amor reinava soberano e as portas do passado se fechavam, para que aquelas que carregavam a chama da verdade pudessem guiar o caminho. E assim, no silêncio dourado da alvorada, o sheik bilionário, Hanan, e sua filha selaram a promessa de que, unidos, não haveria tempestade capaz de lhes vencer. O futuro os esperava, vasto como o deserto, brilhante como o ouro do sol nascente, uma história de redenção, paixão e esperança eternas.